E aí, pessoal, sejam bem-vindos à terceira aula do nosso curso de Introdução à Conservação de Alimentos. De novo, meu nome é Lucas, estamos aqui na plataforma Certificado Cursos Online e vamos começar o nosso papo? Só antes, de começar, aqui na seção, na parte de texto, vocês vão encontrar um resuminho da nossa última aula, um materialzinho aí que eu preparei para vocês, também com uns links, umas coisas legais para vocês verem, tá bom? Então, não percam, de dar essa olhadinha para manter aquele conteúdo fresco na memória. Nessa nossa terceira aula, a gente vai começar a falar um pouquinho mais da conservação na prática, tá? Vamos começar realmente a ver o que a gente pode fazer para conservar alimentos, não só ficar conversando. E a gente vai começar pela coisa mais tradicional que a gente usa no dia a dia para conservar alimentos: o frio. Tá? Quando a gente fala de frio, bate duas coisas geralmente na nossa cabeça, tá? Resfriamento e congelamento. Qual é a diferença entre um e outro, tá? Resfriamento, a gente está trabalhando aí de 0 graus Celsius até estourando, tá? No máximo mesmo 8 graus Celsius. Qualquer coisa acima de 8 graus Celsius já não é mais resfriamento. E tem ainda, dependendo da forma como a gente for dar uma olhada, tudo acima de 5 graus Celsius já não vai mais ser resfriamento. Então, de 5 a 8 graus Celsius é um pouco discutível, tá? Agora, priorizem sempre a ideia de 0 a 5. Já congelamento é tudo que for abaixo de 18 graus Celsius. Então, essa janela aí que a gente tem de 0 até menos 18 graus Celsius, já está acontecendo o congelamento. Mas a gente usa menos 18 porque ali não tem mais nenhum tipo, ou é muito retardado todos os tipos de reação química, microbiológica e enzimática que tiver no alimento. Então, quando a gente está falando isso, tenham sempre isso em mente. Agora vem aí uma perguntinha para vocês. Qual a diferença entre o refrigerador, o congelador e o freezer? Então, é muito comum a gente usar, principalmente o congelador e o freezer, como sinônimos. Só que isso não está muito bem correto, tá? Refrigerador é aquele que refrigera. Grande informação, né? Então, é tudo que a gente vai ter ali de 0 até 5, 8 graus Celsius. Uma boa geladeira, ela vai ficar nessa faixa. Ela vai estar principalmente ali em 3, 4 graus Celsius, tá? Então, fiquem bastante espertos nesse sentido, porque se a geladeira de vocês está acima de 8 graus Celsius, ela não está bem regulada e ela precisa urgente de manutenção. Então, aí, o refrigerador vai estar trabalhando aí de 0 até 8, estourando graus Celsius. O freezer é aquele que vai trabalhar abaixo de menos 18 graus Celsius. Um freezer bem regulado vai estar nessa faixa de temperatura. E o congelador, ele é meio que um intermediário. Ele não é um freezer e ele não é um refrigerador. Então ele vai operar geralmente, ele vai operar abaixo de 0 graus Celsius, mas ele vai ficar aí nos menos 10, menos 8, tá? Então ele está nessa faixa aí meio problemática. Ele não é problemático, tá? Sendo bem curto e direto com vocês, ele não é ruim. Ele é muito bom quando a gente está pensando nesse tipo de geladeira em casa. A gente está aqui no nosso ambiente, no nosso lar, a gente dificilmente vai ter alimentos que vão ficar por muito tempo quando a gente coloca no congelador. Congelador, a gente tem ali a geladeira, é geralmente aquele ponto que fica em cima, tá? Que é super gelado e tal. Tem muita gente que chama de freezer. Ele não é um freezer, ele é um congelador. E o freezer geralmente é um aparelho específico, ele tem o mesmo formato que uma geladeira, por exemplo, só que ele inteiro congela, ele inteiro tá a menos 18 ou menos graus Celsius, tá? Então essa é a diferença. Refrigerador de 0 a 8, preferencialmente 3, 4 graus Celsius. O congelador ali menos 8, menos 10, mais ou menos. E o freezer de 18 para menos graus Celsius. Não, menos 18 para baixo. O resfriamento, o que ele faz, tá? Essa curva aqui que a gente tem é uma curva
Geralmente, né, os crescimentos de micro-organismos e as reações enzimáticas, eles vão ter um comportamento mais ou menos bem semelhante, em que a gente tem um crescimento conforme a temperatura aumenta. Então aqui, ó, a gente está vendo que a temperatura está aumentando, né, começa aqui em zero, aqui, por exemplo, é 100 graus Celsius. Então, quanto mais a temperatura aumenta, melhor é para o crescimento desse micro-organismo. Imagina, esse micro-organismo aí, ele gosta de um clima tropical, né? Ele gosta ali dos 30 graus Celsius, mais ou menos, 35 graus Celsius. Então, nos 30 a 35 graus Celsius, ele tem o que se chama de pico de crescimento na sua temperatura ótima. Tudo acima disso, ele começa a diminuir. Então, quando a gente, por exemplo, chega a 100 graus Celsius num alimento, a gente está matando esse micro-organismo. Então, a gente está destruindo ele por calor. Mais ou menos como seria com a gente, né? A gente teria uma temperatura ótima, passou dessa temperatura ótima, a gente começa a se sentir mal, se sentir mal, se sentir mal, até que, né, se torna insustentável sobreviver. E a mesma coisa com o frio e o micro-organismo. Então, quanto mais frio, né, mais a gente quer, por exemplo, ficar encolhidinho, bem tapadinho, não tem vontade de fazer nada, tem vontade de só ficar ali, né, conservando o nosso calor, o micro-organismo é igual. Então, dessa forma, a ideia do resfriamento é a gente tirar o calor, né, deixar bem frio o ambiente, para que esse micro-organismo entre num modo, né, de defesa, por assim dizer, de segurança, em que ele não prolifera, ele não cresce, ele não quer fazer nada, ele só quer ficar ali no cantinho dele, conservando a energia. Então, quando a gente fala de resfriamento, né, aí 5 graus Celsius, eu vou usar essa temperatura porque ela é mais, né, segura do que 8 graus Celsius. Mas ó, é importante a gente dizer que não mata micro-organismos. A gente não está destruindo micro-organismos. A gente quer destruir micro-organismos, a gente vai colocar temperatura. A gente vai aumentar e aumentar bastante, lá para os 70, 80, 90, 100 graus Celsius. Quando a gente está baixando a temperatura, tudo que tinha lá de vida continua ficando lá. Quando a gente está falando já de congelamento ele é um pouquinho diferente do resfriamento. Por quê? Porque lembra lá, pô, é fazer gelo. Quando a gente congela um alimento, a gente está fazendo gelo. Esse aqui é um cristal de gelo, por assim dizer. Ele tem esse formatinho que ele vai crescendo do centro para as bordas, né? Ele vai expandindo dessa forma. Tem uns videozinhos muito bonitos de como se forma um cristal de gelo. Eu vou achar um e deixar aqui para você, tá? A questão do cristal de gelo, por que eu botei isso? É porque é extremamente importante, tá? A forma como esses cristais de gelo crescem e nascem dentro do alimento é o que a gente meio que sente de verdade quando está falando do congelamento. Todo mundo aqui já deve ter feito, pelo menos ali, botou uma carne, descongelou de qualquer jeito e a carne ficou rechonchuda. Colocou um vegetal, tirou e ele estava gosmento, né? Ele não chega a ser gosmento, mas ele tem uma consistência bem ruim. Por que isso acontece? Esse cristal de gelo, né? Esses cristais de água congelando, imagina assim, ele está crescendo, ele está crescendo, ele está crescendo, ele está crescendo, ele está crescendo. Tem um monte deles crescendo, tá? Tem um monte deles crescendo. Isso aqui é a célula. É uma célula ali do nosso alimento, tá? É uma célula da parede do alimento, né? Que forma aquele que a gente conhece aí, de repente, como um tecido, né? De uma carne. Esses gelinhos, eles vão crescendo aqui. Eles estão sendo desenvolvidos dentro dessa célula, por toda ela. Agora, tem um cristalzinho ali de gelo que, pum, cresceu muito. Ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo e... Epa! Ele passou o limite dessa célula. Então, o que acontece? Ele explode essa célula. Porque ele cresceu demais. Imaginem aí que vocês estão colocando um balão, tá? Tem um balão. Ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo. Ele é elástico, ele vai crescendo até de pum, estoura. É isso que acontece com essa água. O gelo, ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo. Só que tem o volume de água. E esse é um teste que vocês podem fazer. Pega aquele pote de sorvete e enche ele de água. Congela. Vocês vão ver que o pote estufa. Ele vai dar uma estufada. O gelo acaba tendo mais volume do que a água. Nessa modificação de volume, a célula estoura. E quando a célula estoura, o tecido que antes era firme,
bom e aquela textura que a gente conhece, perde. Ele deixa de ser desse jeito e ele começa a ficar né? Meio molengão, meio xoxo, por assim dizer. E é desagradável. Então, como é que a gente faz para não acontecer isso? A gente tem que fazer com que os cristais sejam o menor possível. Para os cristais serem o menor possível, a gente vai usar temperaturas cada vez mais baixas. Então a gente está falando aí de menos 18. Se em menos 18 ele ficar ruim, a gente vai usar menos 21. Se em menos 21 ficar ruim, menos 30 de repente. É assim que a indústria faz. São os chamados ultra freezers. São freezers muito gelado mesmo ali, menos 35, menos 40 graus Celsius. Que eles são feitos justamente para que o cristal cresça ali, seja minúsculo e não rompa, né, a parede celular desses alimentos, mantendo a textura deles sempre uma textura quase igual ao que a gente tem em natura. Então, como a gente pode fazer isso em casa? Imagina lá, tu tem aquele pedação grande de carne. Fraciona. Pum. Cortamos em 3 pedaços, tá? Esse pedaço aqui, ele é menor. E por ele ser menor, ele vai trocar a temperatura com mais facilidade, mais agilidade. Vocês já devem ter visto, né? Pegou um pedação desse tamanho de carne, por exemplo, bem grandão, foi descongelar, demorou. Enquanto que se fosse um pedacinho menor, teria descongelado super rápido. Então essa é a mesma ideia para o congelamento. Quando a gente quer congelar um alimento, o melhor que a gente pode fazer é fracionar ele em medidas pequenas, para que essas medidas pequenas façam com que a textura se mantenha por mais tempo e de forma mais íntegra, tá? Então, aí é o que a gente comentou, né, na nossa explicação, só um slide para frisar mais essa ideia. Um exemplo do que é feito, então a gente aí tem vários tipos de alimentos. Percebam que eles estão todos fracionados e colocados em potes, tá? É importante que a gente não deixe o frio em contato direto, porque senão vai acontecer o que se chama de ferimento, né, queimadura por frio. A gente quer evitar isso, é só colocar num pote, num saquinho a vácuo, né, naqueles saquinhos de plástico mesmo, não tem muito problema, todos eles são úteis e todos eles funcionam. Os a vácuo são melhores, por quê? Porque é mais uma barreira, né? A gente tira o ar dessa jogada, então o alimento ele tem uma barreira extra contra micro-organismos. Mas eles já praticamente não vão estar crescendo, né? Porque vão ser congelados, então não tem muito estresse. Só que nem todo alimento é sugerido ser congelado, tá? Eu fiz essa lista aqui para vocês. Por exemplo, a maionese não é boa, não é muito bom. As claras de neve, batata, ovo. Por quê elas não são bons serem congelados? É porque não pode? Porque vai nascer alguma coisa ruim ali? Não, tá? Eles não são sugeridos congelar. Por quê? Porque eles são alimentos, né, que têm um balanço específico de água, gordura e, né, matéria ali. E esse balanço ele é bastante complicado de manter a qualidade sensorial. Então sim, pode congelar. Mas quando descongelar, vai estar bem ruim. Então por isso que a gente diz, né, não sugere, né, congelar, por exemplo, alface. Ela vai quebrar, ela fica super quebradiça. E quando ela descongela, ela vai estar toda murcha. Por quê? Porque as células dela, a forma como ela é estruturalmente, não consegue ser preservado. A água que estava ali vai estourar tudo e todas aquelas células que, né, conferem ali uma alface bonita, né, gostosa, sensorialmente boa, vão acabar sendo destruídas e aí vai ter um produto, né, com qualidade inferior. O que dá para fazer é geralmente fazer misturas, né, fazer um outro tipo de preparo para que esse alimento esteja ali dentro, mas não congelar ele puro. Vamos ainda falando sobre o congelamento, tá? É muito importante a gente falar sobre o descongelamento. A gente vai conversar mais para frente com alguns exemplos específicos, principalmente da carne, mas o descongelamento é fundamental. Por quê? Porque ele oferece uma janela grande para o crescimento de micro-organismos se a gente não fizer direito. Então, regra. Quer descongelar alimentos? Não tem o menor problema. Mas tu vai descongelar em resfriamento. Por que em resfriamento?
Porque se tu descongelar em temperatura ambiente, as camadas externas desse alimento vão descongelar mais rápido do que as internas. E a interna vai demorar muito. Então as externas têm micro-organismos já voltando a trabalhar, porque eles estavam lá, não esquece, a gente não matou eles. Eles já estavam lá, eles vão voltar à ativa. Pô, agora ficou gostoso, agora eu posso sair de casa, eu posso sair aqui debaixo da minha coberta. Então eles vão voltar a trabalhar, eles vão começar a se multiplicar, eles vão começar a fazer toxinas, eles vão começar a agir em cima daquele alimento, enquanto que o interior ainda não está descongelado. Então o que vai acontecer? A gente vai esperar descongelar inteiro e essa camada externa vai estar perigosa para o nosso consumo. E eles são invisíveis, não vai ter cheiro, não vai ter nada. A gente vai pegar, vai cozinhar esse alimento e pode acabar passando mal. Então, quando a gente faz isso em resfriamento, né, pegou aquele alimento congelado, colocou na geladeira e deixou o tempo ali, um dia, 24 horas, para descongelar, o que está em volta, ele ainda assim, no máximo dos máximos, vai estar em 8 graus Celsius. E já é uma temperatura bem baixa, em que os micro-organismos já não estão crescendo muito. Eles não gostam muito dessa faixa de temperatura. Lembra lá, eles são tudo tropicais, eles gostam, né, do calor, 30 graus, 35, né? Tem uma faixa ali também dos 20, 25. Pô, é 8, é muito menos. Então eles já vão estar bem devagar, bem tranquilo, e aí esse alimento já não é mais um risco do mesmo modo que seria se a gente descongelasse, por exemplo, hoje. Deve estar aí uns 30 graus Celsius. Então, imagina, né? Elas vão estar super empolvorosas na margem do alimento, enquanto que a gente está esperando descongelar 3, 4, 5 horas, de repente, que pode ser uma janela suficiente para a gente passar mal. Então, né? Nunca deixar exposto no ambiente o alimento descongelando. E essa frase aqui é uma frase clássica, tá? Uma frase que a gente já ouviu várias vezes. Sempre faço, nunca deu nada. Isso é perigosíssimo, porque várias vezes deu alguma coisa, só que não deu forte o suficiente para tu se preocupar. Então, eu tive ali uma dorzinha de barriga, tive ali um troço, fiquei um pouquinho enjoado. Isso tudo pode ter sido, sim, um micro-organismo que tu comeu, te fez mal, mas o teu corpo conseguiu lidar de forma rápida e fácil. Não tem por que a gente ficar se arriscando. Não tem por que a gente, de repente, arriscar pegar um micro-organismo que não vai ser só uma diarreia, não vai ser só um vômito, não vai ser só um desconforto abdominal. De repente pode ser aí um risco, pode levar a pessoa até parar no hospital, até em casos muito, muito extremos ao óbito. Então, não entrem nessa de, eu sempre fiz, nunca deu nada. Vamos ter hábitos bons, vamos ter hábitos corretos, vamos nos proteger e proteger as pessoas que a gente gosta, né? Porque comer é uma coisa tão boa, não tem por que a gente se arriscar. Então, assim, e aí, Lucas? Eu tô com pressa. Eu tenho que fazer, o meu dia tá corrido, eu tenho aqui, eu tenho pouco tempo para fazer essa comida. O que eu faço? Tu pode pegar esse alimento congelado e pôr direto no fogo. O método de preparo dele muda um pouquinho, mas é um pouquinho. Só tem que tomar cuidado para ele não queimar a parte externa. É só isso. Ou ainda, né, a gente tem, se tiver, né, disponível, o micro-ondas. Descongela ele no micro-ondas, tira dali, vai direto pro fogo, tá? Vamos tentar não criar, né, perder esse hábito ruim que a gente tem de às vezes fazer um banho-maria em água quente para colocar o alimento ali, deixar até descongelar. Isso é muito comum, principalmente em churrascos, né? O cara pega o alimento ali, às vezes tira da embalagem e joga na água. Não, isso está incorreto, não é para ser feito desse jeito, tá? A gente tem que fazer escadinhas de temperatura e essas escadinhas de preferência abaixo de 5 graus Celsius. Um exemplo que a gente pode fazer, quando a gente está com muita pressa, é fazer a bacia de água, né? A gente fez uma bacia de água, coloca gelo nessa água. Porque aí a água vai ficar ali 2, 3 graus Celsius. Ela vai estar gelada ainda, só que ela vai estar muito mais quente do que os menos 18 do freezer. Então, quando a gente colocar a carne aqui dentro, né, por exemplo, ali um pacote de linguiça que a gente vai fazer no churrasco, a gente pega esse pacote, não tira do pacote, para que não tenha contato da carne com o ambiente externo, não tenha essa contaminação,
A gente vai pôr com o pacote nessa bacia de água gelada. Quando a água começar a esquentar, a gente troca a água de novo por uma água gelada. É mais rápido do que se a gente fizesse no resfriador, né? Não vai ser às 24 horas, vai ser bem mais rápido do que isso. Não é tão rápido quanto a gente usar um micro-ondas ou pôr direto no fogo. Mas é um intermediário aí que dá pra gente trabalhar. Vamos ficar por aqui. Então a gente já conversou aí de uma das nossas principais tecnologias de conservação e uma das mais comuns que a gente tem na nossa casa, que é o frio. Recapitulando, freezer é diferente de congelador, que é diferente de refrigerador. Freezer abaixo de 18 graus Celsius é o que a gente quer deixar ali por muito tempo. Congelador é um intermediário. Ele não é um freezer, mas ele também é bem melhor do que um refrigerador. Ele vai conservar, mas ele não vai conservar como se fosse um freezer. E o refrigerador é o que a gente vai ter um consumo mais rápido, né? Ali pelas nossas semanas de consumo, então a gente sempre guarda as coisas por ali. Tá bom? Vamos ficar por aqui. Muito obrigado. Qualquer dúvida, deixa aqui na seção de comentários e eu vou responder com certeza para vocês, tá bom? Até mais, até a próxima aula. Pela Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá solicitar o seu certificado de conclusão. Basta acessar www.certificadocursosonline.com e realizar um teste para comprovar os seus conhecimentos. O nosso certificado é válido em todo o Brasil e pode ser utilizado para atividades complementares, concursos públicos, prova de títulos, abrilhantar em seu currículo, aumentar as chances de conseguir um bom emprego e muito mais.